Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus. Eu tenho aqui um texto da parte de Deus. É algo que parece simbólico, mas ao mesmo tempo é algo esclarecedor, é algo que vai abrir a nossa mente. E certamente você que vai ouvir esta mensagem, não tenho dúvida que você vai ter outra visão da palavra de Deus. Tá bom, queridos? Aqui em Provérbios 27 e 23, até porque nós estamos vivendo momentos aterrorizantes no Evangelho no Brasil. Coisas que eu, como pregador, converso aos irmãos que vão ouvir esta mensagem, como pregador da palavra, jamais imaginei, que fôssemos ver o que estamos vendo por parte dos nossos próprios irmãos evangélicos. Aliás, atualmente há muitos pregadores no Brasil que se tornou uma vergonha para o Evangelho. Uma verdadeira vergonha. Nem parece que conhece a Deus. Nem parece que é pregador da palavra. A maneira como muitos pregadores, estou falando muitos e não todos, como muitos estão agindo no Brasil. É vergonhoso. É vergonhoso a maneira como estamos vendo alguns pregadores no Brasil atualmente. Olha o que diz aqui em Provérbios 27 e 23, diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Veja que a Bíblia aqui está falando de cuidado. Mas alguém, queridos, para cuidar de outro, para cuidar de outro é necessário ter amor no coração. Se alguém não tiver amor, de que maneira vai cuidar? Alguém só pode cuidar quando ele ama. Quando ele ama, ele cuida. Quando ele não ama, ele odeia. E é o que nós estamos vendo por maior parte, ou pela maior parte da maioria dos pregadores no Brasil, é o que nós estamos vendo, disseminando ódio, divisão, conflito, quanto parece que esses pregadores precisam voltar para a escolinha dominical. Inclusive, muitos líderes religiosos que estão em televisão, que tem número de seguidores grande no YouTube, parece que precisa voltar para a escolinha dominical, porque não aprenderam ainda o que deveria aprender. Aliás, se alguns dos senhores que vão ver essa mensagem em algum lugar, se você é um desse alguém e você quiser aprender, me procure que eu vou te ensinar o que você deveria ter aprendido e não aprendeu ainda. Muitos líderes religiosos ainda não aprenderam o que deveria ter aprendido, porque a Bíblia ensina a cuidar do rebanho, procura conhecer o estado do rebanho e cuida deles. Que estado, emocionalmente falando, atualmente muitos cristãos estão? Emocionalmente falando, há pessoas que estão com os nervos à flor da pele, há pessoas em rede social, até em televisão, disseminando ódio, malícia, divisão entre as pessoas. Eu não estou aqui falando de política, irmão, deixar bem claro, estou falando de cuidado, que todo mundo é livre para votar, ninguém quiser. Estou falando da palavra de Deus. Emocionalmente falando, que estado muitas pessoas se encontram ao ponto de ter pessoas que se dizem ser cristão e estão pedindo a morte de outros. A que estado chegamos? Ou a que ponto chegamos? Eu pergunto a você que vai ouvir essa mensagem, você que tem dividido as pessoas, você que está pregando malícia, você que está pregando discórdia, discurso de ódio dentro da igreja, aceitando política dentro da igreja. Você sabe muito bem que Deus não aceita essas coisas dentro da igreja. Você vai dizer, pastor José, me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia quantos votos José teve para se tornar governador do Egito. Deus a colocou como governador. Deus não precisa dos homens. Deixe de ser ignorante, entendam isso. Me mostra na Bíblia quantos votos Neemias teve para se tornar governador de Israel. Deus a colocou como governador. Deus não depende dos homens, nem de mim, nem de você. Deus não aceita essas coisas erradas dentro da igreja. Deus não aceita, queridos. E por isso muitos estão com os nervos à flor da pele. Sabe quem é culpado? Todos esses que aceitaram essas coisas erradas dentro das igrejas. Que estado emocional as pessoas se encontram a ponto de estar aí, alguns atropelando outros na rua, outros xingando, ofendendo, palavreado na boca. Quem está na rua aí com essas badernas é cristão. O que os senhores pregou para elas? Que tipo de amor para elas os senhores passou? Ou qual foi o ensinamento que o Senhor transmitiu a elas? Ensinou a odiar? Ensinou a falar palavrão? Ensinou a dividir as pessoas? Pedir a morte das pessoas? Você vai ser cobrado, você não vai escapar da justiça de Deus. Da justiça do homem você pode escapar,
Mas dentro de pouco tempo, eu vou profetizar agora. Dentro de pouco tempo, muitos dos senhores vai cair, não vai longe. Sabe por quê? Por causa do ódio que há no coração dos senhores. Muitos dos senhores vai cair, escuta o que eu estou falando. Não vai muito tempo Deus arrancar a máscara dos senhores. Porque Deus não os chamou para dividir as pessoas. Deus não os chamou para os senhores conduzir elas para a morte, para o matadouro, como estão fazendo. Mas para conduzir a salvação. E não sou eu quem digo, Jesus. Salmo 49, 14. Salmo 49, 14. Quer ver o que os senhores representam na vida das suas ovelhas? Os senhores que têm dividido elas, que têm pregado discurso de ódio, os senhores que têm pregado divisão, que têm ensinado elas a odiar, que têm colocado as suas ovelhas contra seus irmãos, contra seu próximo. Os senhores representam a morte na vida das suas próprias ovelhas. Olha o que diz Salmo 49, 14. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pastor. Os senhores representam a morte na vida das suas próprias ovelhas. Para onde os senhores estão levando essas ovelhas? Elas estão na rua aí, ó, desesperadas, com discurso de ódio. Elas estão seguindo um exemplo que os senhores elas aprenderam. Foi isso que os senhores aprenderam, os senhores que fizeram isso. Todos que aceitou política dentro da igreja, está precisando voltar para a escolinha dominical, sem exceção. Todos que aceitou política dentro da igreja. Deus não é ódio não, queridos. Deus é amor. Procura conhecer o estado das ovelhas. Elas estão num estado emocional tão grande, que estão com o nível à flor da pele, como falei, odiando, dividindo as pessoas. Elas estão no estado de nervo tão grande, como falei, que tem alguns que estão pedindo a morte de outros. A divisão, a disseminação de ódio, muitas das vezes palavras obscenas que nem cabe falar aqui. É isso que os senhores ensinaram? Procura conhecer o estado das ovelhas. Mentalmente falando, que estado essas ovelhas se encontram? Qual estado elas se encontram? Espiritualmente, será que essas pessoas estão bem com Deus? Não. Sabe por quê? Porque os senhores certamente não ensinaram. Não ensinou elas a perdoar. Não libertou. Na mente eles são escravos. Não ensinou elas, não converteu as suas ovelhas, porque os senhores também não são convertidos. É isso. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Qual estado os senhores têm levado as suas ovelhas? Para onde os senhores têm conduzido? Precisa se arrepender. Se ainda houver tempo, que eu não sei se dá tempo mais. Seja humilde. Reconheça que os senhores erraram. Reconheça que o Senhor levou as suas ovelhas a um estado que não deveria ter levado, ensinou que não deveria ter ensinado. Porque ensinar a odiar, ensinar a falar palavrão, ensinar ficar contra as pessoas, aliás, colocar contra o próprio Deus. Eu acho que os senhores não conhecem a Bíblia. Precisa, como eu falei, estudar, voltar para a escolinha dominical. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, 6, 7 e 8 diz assim. E que nesta matéria, ou nesta vida, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ninguém deve ofender ninguém nesta vida, nessa matéria. Porque o Senhor, diz o Senhor, é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, ou seja, para viver no pecado, mas para a santificação, para viver em santidade. Desastre é o que os senhores representam na vida das suas ovelhas, um desastre. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ou seja, quem rejeita o ensinamento de Deus e continua ofendendo o irmão, odiando o seu próximo, você não está rejeitando o seu irmão. A Bíblia diz que rejeita o próprio Deus. Os senhores colocou as suas ovelhas contra o próprio Criador. Sabe por que os senhores colocou suas ovelhas contra o próprio Criador? Porque os senhores estão contra Deus também. Porque os senhores sabem que Deus não aceita essas coisas erradas. Seja humilde, dê a cara a tapa. Vai para a televisão agora, eu vou ver se os senhores é homem de Deus. Se for homem de Deus, os senhores vai dar a cara a tapa. E vai reconhecer que os senhores falou no altar e aceitou que não deveria ter aceitado. Por isso está essa bagunça no Brasil hoje. E os senhores têm uma parcela de culpa nisso. Seja humilde e reconheçam isso. Que estado emocional elas se encontram?
Que estado mental ela se encontra? Qual estado espiritual ela se encontra? Porque o Senhor lhes ensinou que não deveria ter ensinado. Motivou que não deveria ter motivado. E agora elas estão sofrendo, colocando a vida em risco e fora arriscando a própria vida. Simplesmente por ela estar colocando em prática o que de errado com os senhores aprendeu. Seja humilde, seja homem de Deus agora. Dê a cara a tapa. Volte atrás. Repito, eu não estou falando de política, eu estou falando de ter aceitado as coisas erradas dentro da igreja. Reconheça. Põe a cara na televisão, no YouTube e peça para suas ovelhas se arrepender, voltar atrás e reconheça que os senhores erraram. E salve as suas ovelhas. Se os senhores a amam, os senhores vai salvar. Mas se continuar como está, isso é uma clara certeza de que os senhores nunca tiveram amor por nenhuma das suas ovelhas. Porque quem ama, cuida. Quem ama, aliás, o verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas. Os senhores não estão dando a vida por elas. Os senhores levaram elas para a morte. E os senhores sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Faça algo pelas suas ovelhas antes que seja tarde demais. Porque o pior está prestes a acontecer. E os senhores serão responsabilizados. Acredite, Deus irá responsabilizá-lo. Os senhores, numa grande parcela de culpa que tem do que com elas está acontecendo. Eu vou ficando por aqui. Mas que os senhores tenham consciência de que os senhores levam as suas próprias ovelhas para a morte, em vez de levar para a salvação. Que Deus tenha misericórdia de todos. Forte abraço em nome de Jesus.